Olá, eu sou Daniel Cardon e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você vai fazer para apresentar a sua empresa para um possível comprador. Então fica ligado até o final do vídeo e compreenda como é fácil e que poucas pessoas acabam utilizando essas estratégias. Dias atrás eu estava pensando numa história que eu passei na época que eu visitava clientes e o que aconteceu num certo momento que a gente mudou a estratégia e que passou a funcionar ainda mais. Muitas pessoas têm aquela intenção de fazer visita, marcar visita, ir até um cliente e tentar conversar e convencer o possível cliente a comprar através de catálogos, através de tabelas de preço ou algo assim. O que eu posso falar, e por experiência própria, é que hoje o mercado mudou bastante e tem duas coisas que você precisa levar em consideração. O mercado que mudou e também o seu tempo e o teu dinheiro que você vai perder se você continuar usando essa estratégia mais tradicional, né? Mais antiga, vamos dizer assim. E o que aconteceu comigo que foi a virada de chave nos negócios? Foi quando uma cliente, numa concessionária, uma grande concessionária aqui da minha cidade, marcou com um dos vendedores uma hora para a gente pudesse apresentar os produtos para ela. Marquei, então eu lembro até hoje que foi numa segunda-feira, eu tinha que estar lá às 8 horas da manhã. Eu simplesmente me desloquei para chegar umas 7h30 para não ter erro de me atrasar. Cheguei ali por volta de uns 20 minutos antes, fiquei aguardando no carro, até que chegou às 8 horas, me dirigi até o local e me disseram, com uma cara meio estranha, e aí me disseram que a compradora não estava, mas foi interessante a maneira com que a pessoa me olhou, como se dissesse assim, ela nem vai vir hoje, como é que tu veio a esse horário? Bom, o que aconteceu? Eu simplesmente peguei, me sentei, fiquei aguardando, eu recebo a informação de que ela ia chegar pelas 10 horas da manhã. E eu pensei, bom, já tô aqui, quem sabe vou ter que esperar essas 2 horas, não vou perder, talvez seja quase que um teste. Passou as 10 horas, nada, 10h30 a mulher aparece. Quando ela entrou, ela me viu e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse, não, vim trazer, a gente combinou, foi marcada uma reunião para eu lhe apresentar os produtos. Aqui eu tô com uns papéis, toalha, amostras de produtos, sabonetes, tudo eu levei conforme a solicitação do vendedor interno. Simplesmente o que aconteceu foi que ela chegou para mim e disse assim, ó, faz o seguinte, me deixa aqui essas amostras e depois a gente dá uma pensada, a gente retorna se a gente vai querer falar com vocês ou não. Eu nunca me identifiquei como sendo o diretor ou dono da empresa, eu era como para a pessoa ali, sempre gostei de ser tratado, né, no caso com esse possível cliente, como sendo um vendedor. Então ela não sabia com quem ela estava falando, que não muda nada, mas só para você entender que ali eu não estava como o dono, eu estava como um vendedor, uma pessoa que nem ela, um trabalhador. Simplesmente eu levantei dali e pensei, poxa, se eu estivesse hoje pagando um vendedor, o que estaria acontecendo? Eu não tenho esse controle. Eu peguei e voltei para a empresa, indignado, mas ali num certo momento, dirigindo, eu pensei assim, é isso aí que eu tenho que fazer. Tem que acabar com esse tipo de atendimento. Essa abordagem já não funciona mais. O teu tempo é valioso e outra coisa, as pessoas muitas delas não valorizam. Então, hoje em dia, na verdade, o que tu tem que sempre pensar, e eu falo muito e não sou só eu, só antes de mais nada você tem que saber, não sou só eu que estou falando, não sou guru. O que eu estou querendo dizer é, de cada 100 clientes, apenas um vai comprar de você. Então não faz sentido eu visitar 99 para conseguir um. Hoje o que eu quero te mostrar é como você vai fazer para apresentar a sua empresa de uma forma mais eficaz, sem perda de tempo e sem perda do seu dinheiro. Então uma das coisas que eu acho que é meio óbvio, mas que muita gente ainda acaba me falando, Daniel, uma boa ideia, é você ter o uniforme, mesmo que você seja o dono, você tenha alguma maneira que você esteja mostrando para o teu possível cliente que existe ali uma marca por trás. Barba por fazer não dá para ir, né? Por exemplo, essa minha barba já não passaria, então por isso que eu sempre digo, eu não faço mais visita. E principalmente pensar no seguinte, ajudar o teu possível cliente. Muitas pessoas vão para vender e hoje em dia está mais do que claro que isso não funciona mais. O cliente por si só, ele não está nem aí para você e muito menos aí com a sua empresa. Ele está pensando em como ele vai fazer para resolver o problema dele. É simples e poucas pessoas entendem. Então, uma das coisas que eu quero mostrar aqui no quadro para você é o seguinte, quando o cliente está pensando em comprar de você, então existe a questão da descoberta. A partir do momento depois ele entra na parte das expectativas e por final o fechamento. Quando a gente está falando de produtos de limpeza, o que as pessoas não entendem, ou entendem, mas ficam pensando em várias outras coisas, é que não adianta você tentar ficar falando muito sobre produtos de limpeza.
as pessoas já sabem o que é isso, a gente não está falando nada de outro mundo. O que nós temos principalmente aqui a falar é o que esse produto pode servir para essa pessoa, para essa empresa, que meu concorrente não está fazendo. Então, por exemplo, esse teu possível cliente, ele já compra de alguém. E as pessoas aí ficam assim, não, mas Daniel, tem muito concorrente. Ô Daniel, será que tem mercado para isso? Eu vou dizer assim, alguém está vendendo para esse teu possível cliente. Assim como você talvez já esteja comprando de algum possível concorrente. Então, o mercado já existe. A gente não está criando um novo mercado, certo? E como fazer para entrar na parte da descoberta e o seu cliente entender o que você está fazendo? Então, existem lá, por exemplo, você vai ter panfletos. Você tem também como por telefone fazer ligações para marcar visitas. Às vezes tem clientes que pedem amostras. Você pode fazer publicidade. Tem gente que usa, até que me segue, que é carro de som. E eu, particularmente, vou botar aqui maior até, tudo isso aqui, mas eu prefiro ainda mais a internet. A gente vai falar depois. Quando a gente está falando aqui da parte da expectativa, você tem que entender o principal. Esse cliente, como eu falei, ele já compra de alguém, só que ele tem insatisfações. Provavelmente o tempo de entrega, provavelmente a forma de pagamento. Também existem clientes que ficam insatisfeitos por um atendimento ruim. Por incrível que pareça, tem cliente também que gosta de saber sobre a política de troca. Mesmo que isso você nunca vai usar na sua empresa, você tem que deixar bem claro como funciona caso o cliente tenha algum tipo de problema. Porque aqui entra a parte principal da pessoa confiar na sua empresa, afinal ela já compra de alguém e esse alguém ela já criou o costume, já tem um vínculo com esse teu possível concorrente. Muitas pessoas acabam travando nessa fase e pensando somente em que tipo de material gráfico vai utilizar ou vai desenvolver. E eu posso te falar assim, ó, depois dessa experiência que eu contei aqui para você, a gente passou a não ter mais nenhum material gráfico, simplesmente a gente passou a ter alguma outra amostra de produtos. Então, por exemplo, sacos de lixo, papel toalha e algum tipo de, por exemplo, de aromatizante, a gente envia com uma caixinha, com um produto, simplesmente em mãos do possível comprador. Nós não temos mais a visita presencial para a gente sentar e apresentar os produtos. Isso daí economizou tempo, dinheiro e, por incrível que pareça, os resultados foram muito melhores do que eram antes, quando a gente tinha lá o vendedor batendo na porta, esperando para falar e fazendo algum tipo de venda presencial. Então, esquece a parte gráfica de início. Se você depois quiser investir nisso e tiver mais uma equipe de vendas, aí sim. Mas o meu objetivo aqui é tentar te mostrar que existem outras formas muito mais inteligentes do que você perder teu tempo e, como eu falo, e dinheiro, tentando fazer esse tipo de abordagem. Esquece a parte de você levar tabela de preço, tá? Porque as pessoas não querem. Você precisa primeiro fazer com que ela, obviamente, te descubra e depois você quebre as expectativas. Se você, numa tabela de preço, você simplesmente vai estar jogando em economia, mas aí você vai jogar em cima de preço baixo. Só que isso aqui é um perigo. Você tem que esquecer isso aqui e você tem que entrar no detalhe de quebrar esse tipo de insatisfação que é provável que esse teu possível cliente tenha. Tá? E eu falo sempre possível porque existe uma gama gigantesca de possibilidades dentro da sua região. Você pode tentar atender, como eu falo, condomínios, igrejas, escolas, restaurantes, clínicas, que mais? Posso ficar citando várias aqui, mas o principal é esquecer um pouco, como eu falo também, da pessoa física, porque daí você abre um leque gigantesco em cima de cada nicho de mercado. E por final nós temos aqui o fechamento, a parte mais importante, né, que todo empresário, todo empreendedor deseja. E como é que você vai fazer para ter um fechamento mais eficaz? Você vai dar um prazo para esse teu possível cliente comprar, prazo de compra.
Se você deixa um período muito aberto, por exemplo, a pessoa vai chegar e vai dizer assim, bom, tá, a gente se fala depois, 1 hora eu vejo. Não, você vai chegar e vai dizer, ó, eu tenho mais ou menos 10 dias essa minha proposta que eu consigo te atender. Depois disso, eu não consigo mais. Então vamos tenta dar uma olhada nesses 10 dias, tudo bem? É por isso que muitas empresas colocam lá proposta válida por X dias. Depois disso, você também tem que botar em mente que é nunca insista. Lembra de quando eu falo de relacionamento, quanto mais a pessoa insiste, menos o outro lado quer ficar. Aí você pode estar pensando, bom, Daniel, mas aí esse possível cliente passou o prazo e ele não comprou. Bom, agora vem o pulo do gato, que é você vai pegar o contato deste teu possível cliente e vai jogar ele para dentro de alguma plataforma, por exemplo, uma plataforma de e-mail marketing, tá? Ou então a plataforma das redes sociais, Facebook e Instagram. O que vai acontecer aqui? Você imagina que você já tem um possível comprador, ele já conhece a tua empresa, vocês já conversaram, mas chegou aqui nessa parte da expectativa e ele viu que nesse primeiro momento ele não quer trocar porque talvez toda essa parte aqui esteja ok com o fornecedor atual. Pode acontecer, um determinado período depois, ele tem um problema lá que o concorrente, seu concorrente, a empresa dele atual, vai lá e não tem um produto, falta em estoque, sem estoque. E ele precisa urgente desse produto. O que ele vai fazer? Ele vai lembrar de você e vai entrar em contato. Mas para lembrar de você, você tem que estar fazendo algum tipo de aproximação. Como eu falei, você não ficar insistindo de ficar entrando em contato, simplesmente o que você vai fazer é usar essa estratégia de internet e jogar algum tipo de conteúdo para ele, para esse possível cliente, que seja de 30 em 30 dias ou de 60 em 60 dias, ou como você achar melhor para o teu fluxo. Eu sempre sugiro que não fique fazendo nem semanal, nem quinzenal. Tente dar um prazo um pouquinho maior. Fazendo isso daqui, vai ficar muito mais fácil de você atrair mais clientes, da forma que eu falei, que ao invés de você buscar 100 indo de porta em porta ou fazendo marcação de agendamento de visita, você vai conseguir atrair esses possíveis clientes e trabalhar de uma forma mais inteligente. E aí sim, quando a gente entrar nesse detalhe aqui, é quando as coisas começam a acontecer para a sua empresa. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui, que vai ser um prazer te responder. E nos vemos então num próximo vídeo. Até mais!